Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e no vídeo desta segunda-feira, no day after da derrota do Santos para o Novo Horizontino por 2-1, eu quero falar com vocês sobre a utilização da base do Santos no ano de 2024. Um assunto que eu já gostaria de ter abordado em outros vídeos, mas eu acho que depois de 9 rodadas do Campeonato Paulista, acho que a gente tem uma oportunidade interessante para falar sobre a utilização dos meninos da Vila Belmiro, né? Também nesse vídeo eu vou dar uma breve... Quero falar também novamente sobre o caso do Morelos e no fim também dar um breve parênteses ali sobre uma questão editorial aqui do canal, tá certo? Antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Nós temos publicado os vídeos novos todos os dias, já deixar o seu like nesse vídeo, que é muito importante para o impulsionamento deste conteúdo também, comentar aqui o que você pensa sobre isso, se você concorda ou discorda de mim, e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Nós estamos indo rumo aos 5 mil inscritos e eu conto com o seu engajamento, com a sua participação, para crescer cada vez mais, tá bom? E nesse cenário diferente, como vocês podem ver, não estou na minha casa, estou no trabalho e fiz uma breve pausa aqui para trazer esse conteúdo para vocês, tá bom? Mas vamos lá. Por que eu quero falar sobre a base do Santos, né? Porque acho que o desempenho de alguns atletas do time titular do Santos suscitou essa discussão sobre a utilização dos jogadores da base do Santos, quem poderia ser utilizado ou não. E eu acho que esse debate ganha força principalmente em razão das atuações até aqui de Marcelinho e Pedrinho, dois jogadores contratados para essa temporada. O Marcelinho vindo da Tombense, que, diga-se de passagem, caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro, e o Pedrinho, que surgiu como uma grande promessa, mas até agora não se firmou em lugar nenhum, tá? E aí, a grande questão é a seguinte: eu quero começar primeiro falando sobre o Marcelinho. Se você já é inscrito mais antigo aqui do canal, você provavelmente deve ter visto no vídeo de análise que eu fiz sobre a contratação do Marcelinho, que eu não tinha muitas expectativas em torno desse jogador. Como eu disse, é um jogador que não conseguiu se firmar na Tombense, que caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. Era um jogador que sequer era titular absoluto desse time. Então já era uma contratação, no mínimo, duvidosa. E até aqui, nas vezes em que ele teve a oportunidade, não mostrou absolutamente nada. Não é desrespeitando o jogador, mas na minha modesta opinião, não é um jogador de nível para vestir a camisa do Santos. Não tem o nível necessário e exigido para vestir a camisa do Santos. E o mesmo raciocínio se aplica ao Pedrinho. Um jogador que vive de lampejos, tinha ali no começo da temporada uma certa, entre aspas, desculpa por estar jogando fora de sua posição, já que o Guilherme, titular do time, tem jogado do lado esquerdo do campo, mas o Pedrinho, mesmo nas vezes em que teve ali deslocado para o lado esquerdo, não fez grande coisa, né? E aí a gente tem visto também uma outra questão, que é a ausência de meias no time do Santos. Juliano, titular absoluto, que fez 2 gols, era o grande destaque do Santos nas primeiras rodadas, se machucou e ainda não está de volta. Provavelmente voltará na partida contra o São Bernardo, neste próximo domingo, às 11 horas da manhã, no Morumbis. Casares, que era o seu substituto imediato, também se machucou, já está algumas rodadas fora. E desde então, alguns atletas foram testados nessa função. O Nonato foi utilizado e não agradou. O William, em tese, deveria desempenhar essa função, inclusive no jogo de ontem contra o Novo Horizontino, mas também não é a dele. E aí isso suscita a seguinte questão: por que não utilizar meninos da base? Por que o Santos não tem feito isso? Por exemplo, a primeira coisa que eu queria dizer é a seguinte: se o Santos não tem condição de, na sua base, formar um jogador que desempenhe, no mínimo, o mesmo futebol apresentado pelo Marcelinho, é questão de interditar a base do Santos, fechar, passar um lacre e acabar com as atividades da base, né? Se o Santos não consegue formar nenhum jogador na base a ponto de ter que dar a camisa 10 para o William Bigode desempenhar uma função que ele nunca desempenhou na sua carreira, algo está errado no processo de formação dos atletas do Santos. Mas aí é que a gente vê que existem possibilidades, existem alternativas. E eu quero citar, por exemplo, destaques do Santos na Copinha. Eu sei, o Santos caiu para o Cruzeiro, o Santos não foi campeão, mas se você assistiu aos jogos do Santos na Copinha, como eu assisti, e nós trouxemos aqui no canal os vídeos de análise das partidas, você talvez concorde comigo que existiam alguns destaques naquele time do Santos. Os laterais direito, JP Sherman, lateral esquerdo, Souza, o menino Samuel, zagueiro canhoto, que está inclusive inscrito no Paulista,
um zagueiro que estava no banco, não me lembro agora de cabeça se estava no jogo contra o Novo Horizontino, mas que figurou no banco em algumas partidas. O garoto Ian, camisa 8, segundo volante que jogava ali à frente do Balão, que foi um dos artilheiros do Santos na Copinha, jogador moderno, que pisa na área, né? Jogador que chega para fazer gol, que dá assistências. O próprio Miguelito, que era o grande destaque daquele time. E pelas beiradas, por exemplo, deixa eu ver aqui na minha anotação, o Gabriel Bontempo, um jogador muito interessante do ponto de vista tático e também técnico, o Felipe Laurindo, um pouco abaixo, mas que também foi um dos destaques desse time do Santos, mas vamos nos ater a algumas posições apenas. Será que o Gabriel Bontempo e não consegue entregar, no mínimo, a mesma coisa que o Marcelinho e o Pedrinho entregam? Reparem que eu não estou comparando o Gabriel Bontempo ao Bruno Henrique do Flamengo, ao Dudu do Palmeiras, a outros jogadores, Cebolinha, jogadores desse nível, Pedrinho, o Paulinho do Atlético Mineiro, me confundi aqui. Eu estou comparando esses meninos da base do Santos com jogadores que estão no profissional. E mais, por que não o Patati? Você vai me dizer, André, mas o Patati não está pronto. Gente, vamos lá. Você sabia que em 2023, ao longo de toda a temporada, o Patati fez mais de 20 gols? Foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro da categoria? Você se lembra que no jogo mais triste da história do Santos Futebol Clube, no rebaixamento para a Série B contra o Fortaleza, o Marcelo Fernandes colocou o Patati em campo enquanto Steven Mendonça e Alfredo Morelos estavam mofando no banco de reservas? Então, algo nessa conta não fecha. Se em determinado momento a comissão técnica do Santos achou que o Patati poderia entrar para decidir um jogo que valia a nossa permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, por que é que ele foi mandado para o Catar e deixou o Marcelinho aqui? Ah, André, mas ele foi para o torneio do Catar porque aí o Santos consegue fazer uma venda. Ok, mas o Santos foi para o Catar e só tomou piaba. Foi com o time sub-20, pegou equipes que estavam jogando com as suas equipes principais e o Santos só passou vergonha fora do Brasil. Então, por que o Patati não serve para esse momento e você dá oportunidade para o Marcelinho? Né? Nessa carência de meias, por que não apostar no Miguelito, que pelo que eu vi aqui minutos antes de gravar esse vídeo, sequer foi inscrito no Paulistão até agora, na lista A, muito menos na lista B. A lista B tem nomes como o Souza, o Sherman, o Ian, entre o menino João Vitor, que é um garoto de 2007, que é do Sub-17 do Santos, mas o Miguelito também não está na lista. Então você não tem o Juliano, você não tem o Casares, aí você aposta no Nonato fora de posição, no Bigode fora de posição e manda o Miguelito para o Catar? Algo está muito errado. Algo está muito errado. O Santos precisaria rever isso. Para a segunda fase, quando haverá uma nova janela de inscrição de jogadores, eu acho que é fundamental essa reflexão. Eu, se tivesse que apostar R$5, eu não apostaria que esses meninos fossem inscritos. Por exemplo, o Miguelito, né? Mas por que não? Será que é um absurdo? Eu estou dizendo algum absurdo propor essa troca, tirar o Marcelinho e dar uma chance para o Bontempo, né? Dar uma chance para o Patati? Na minha modesta opinião, não estou falando de nenhum absurdo aqui. Porque, de novo, repito, para encerrar esse assunto, não estou comparando o Patati, o Bontempo, o Miguelito a Arrascaetas, a outros jogadores, Bruno Henrique, jogadores desse quilate. Eu estou comparando o que nós temos na base, ou no caso do Patati, que já teve até experiência no profissional, com o que a gente tem hoje no profissional. Eu estou comparando iguais, semelhantes, coisas que nós temos à disposição. Porque o Marcelinho, o Pedrinho, com todo o respeito que eles merecem, porque eles também não têm culpa de terem sido contratados pelo Santos, são jogadores fraquíssimos para o nível do Santos, né? E aí também é importante dizer o seguinte, eu não estou dizendo isso apenas porque o Santos perdeu para o Novo Horizontino, ou alguém aqui está satisfeito com o que o Marcelinho e o Pedrinho desempenharam até aqui. Então, eu acho que eu não posso ser chamado de oportunista, de crítico de ocasião, porque em todas as partidas, já fazendo a transição para uma próxima coisa que eu quero dizer para vocês nesse vídeo multitemático, digamos assim, em todos os jogos do Santos, seja ganhando, seja perdendo, você que me acompanha há mais tempo, você há de reconhecer que eu tento pontuar para vocês aspectos positivos e negativos em todos os jogos, tá? Então essa era uma coisa que eu queria passar para vocês. Quando o Santos ganha, não é o novo Manchester City, não é o novo Real Madrid. E quando perde, também não há terra arrasada. Algumas pessoas podem ter ficado contrariadas com o tom da live
pós-jogo de ontem, da derrota para o Novo Horizontino. Mas eu quis passar para vocês recados que essa partida dá ao Carille, dá à direção do Santos, para que esses erros não voltem a se repetir na Série B. Porque pensem só, qual foi o esquema do Novo Horizontino ontem? Dá a bola para o Santos, que chegou a ter 70% de posse de bola, e espeta um contra-ataque. Vocês não acham que esse cenário vai se repetir na Série B? Quantas e quantas vezes o Santos vai jogar contra adversários na retranca e vai precisar propor jogo? Então, que bom que o Santos perdeu quando podia perder, mas o jogo contra o Novo Horizontino deve servir de exemplo, porque na Série B, fatalmente o Santos vai enfrentar muitos e muitos adversários que vão executar a mesma fórmula do Novo Horizontino. Se fecha na defesa, explora o contra-ataque e tenta se valer de alguma deficiência do Santos em algum aspecto do jogo para tentar arrancar pontos do Peixe, seja jogando na Vila Belmiro, seja jogando fora dela. E o último assunto que eu queria falar neste vídeo, já que não tem nada a ver com a questão da base, mas eu quis trazer tudo junto nesse vídeo de day after da derrota do Santos para o Novo Horizontino, eu quero falar sobre o Morelos, até para fazer uma espécie de meia-culpa, digamos assim. Se você viu a live ou se você não viu, eu vou reprisar o que aconteceu. Lá pelas tantas, quando o Morelos é substituído, o repórter da Cazé TV, que estava na beira do campo, informou que o Morelos teria mostrado o dedo, teria discutido com a torcida. Foi mais ou menos essa a informação que o profissional passou na transmissão. E evidentemente eu não tinha por que duvidar da informação passada. Não teria cabimento o profissional que está na cobertura do jogo inventar uma informação. E essa discussão de fato aconteceu. Mas no calor do momento, sem ter todas as informações disponíveis, para mim pareceu que teria sido um gesto obsceno do Morelos destinado à torcida de uma forma geral, à arquibancada, algum setor da arquibancada. E por isso que eu fiz a dura crítica de dizendo que o Morelos tinha adotado uma posição inaceitável. Porque um jogador de futebol, seja ele o Pelé ou seja o Pereba, ele precisa ter a absorver críticas e não pegar pilha com crítica de torcedor. Mas o que aconteceu foi que foi algo focalizado em um único torcedor. Um empresário, influenciador aí, conhecido por alguns torcedores do Santos, que, quando o Morelos passava pelo seu camarote, teria dito ali alguns impropérios, teria criticado o jogador, e o jogador respondeu de forma com xingamento, mostrando o dedo, etc e tal. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, acho que não alivia 100% a conduta do Morelos, porque, como eu disse, um jogador de time grande, um jogador que veste a camisa do maior clube da terra, que é o Santos Futebol Clube, ele tem que ter a postura de absorver críticas e não ficar debatendo com o jogador, com o torcedor nas redes sociais ou presencialmente. Porque no elenco do ano passado, que o Santos caiu, estava cheio de jogadorzinho meia boca aí, tirando onda, batendo boca com o torcedor nas redes sociais, e o time caiu para a Série B. Então isso já é uma coisa que no elenco do Santos está cheio. Mas também atenua um pouco, porque uma coisa é o Morelos mostrar o dedo para a torcida de uma forma geral, e a outra é supostamente reagir a um ataque que partiu de uma pessoa. Então acho que a gente precisa individualizar a conduta. Então repito, não passo pano para o Morelos, porque ele deveria ter um jogador com experiência na Europa, um jogador de 27 anos que não é uma criança no mundo do futebol, ele deveria ter o sangue frio de relevar. Entra por aqui, sai por aqui. Mas eu também preciso reconhecer que a informação passada de uma primeira impressão parecia que era algo generalizado para a torcida do Santos, o que seria inadmissível. Mas foi para uma pessoa que teria agredido verbalmente o Morelos ou teria dito algo que o jogador não gostou. Ainda assim, acho que é uma postura condenável do Morelos, mas com esse atenuante. Poderia ser muito pior. E aí, como eu disse na live, então eu trago essa espécie de meia-culpa aqui, porque eu comentei em cima das informações que tínhamos naquele momento. E não foi exatamente dessa forma. Então esse canal aqui não tem compromisso com o erro, e fica aqui registrado então digamos, o outro lado dessa história, que tudo que o Santos não precisa nesse momento, classificado de forma antecipada, é ficar essas picuinhas, discussão de jogador com torcida. É um time que tem um saldo muito bom, mesmo com acertos e erros até aqui, a campanha do Santos é ótima, e o torcedor santista tem motivos para ficar feliz à beça, tá bom?
Então, nesse momento que eu gravo esse vídeo, ainda estão abertas as vendas de ingressos da partida do Santos contra o São Bernardo no Morumbis. Eu já adquiri meu ingresso, já adquiri o ingresso do meu pai, estaremos nas arquibancadas do estádio no domingo para empurrar o Peixão e tomara que o Morumbis esteja lotado, tá bom? Se você ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, comente o que você pensa sobre tudo isso e divulgue esse vídeo para os amigos, assim você me ajuda a chegar o quanto antes aos 5 mil inscritos e no futuro 15 mil, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.